mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 11. E essa lição fala a respeito do louvor de Davi. Essa lição de número 11. Hoje nós estamos num lugar um pouco diferente aqui, num ambiente aqui, no ar livre. Mas estamos com a mesma vontade e desejo de fazer esse vídeo. O louvor de Davi. Começamos aqui com um texto na lição de Escola Bíblica Dominical. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Segundo Samuel, capítulo 22 e versículo 18. O objetivo dessa lição aqui é destacar que Davi enfrentou diversas situações de perigo ao longo da vida e expor que Davi reconheceu sua dependência de Deus e que era grato a Ele. Incentivar os alunos a serem gratos a Deus. Esse é o objetivo da nossa lição. Você, professor que está me ouvindo aí na Escola Bíblica Dominical, e os alunos também, aqueles que ainda não são alunos da Escola Dominical, também esses são os objetivos dessa lição. O louvor de Davi. Nós vemos aqui, nos sintetizando a lição, quando louvamos a Deus, rendemos honras e glórias ao Todo-Poderoso, em reconhecimento aos seus grandes feitos em nosso favor. Ou seja, o adoramos por aquilo que ele é e faz. Davi, o grande rei de Israel, compôs diversos cânticos de louvor a Deus, muitos deles cantados até hoje. Ainda que em outras melodias, nesta lição vamos estudar um cântico de Davi que sintetiza todos os demais e que curiosamente se encontra registrados no segundo livro de Samuel também. Glórias a Deus por isso. A introdução aqui fala da lição anterior. A lição anterior que nós tratamos ali sobre o Salmo de número 51. Esse Salmo que Davi, ele louva, se quebranta a Deus ali, falando do seu pecado e pedindo perdão do Senhor ali, do pecado dele. Mas também eu estava observando alguns textos que não foram mencionados na lição passada, em que nós falamos de Davi se arrepender. O Salmo 32, por exemplo. O Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, essa, na versão NVI, a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, fala dessa forma: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32. E aí, Davi, antes um pouquinho de eu citar esse louvor de Davi, ele, então no versículo 5, ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que tremendo Salmo 32. Davi, ele falando desse pecado dele, esse poema de Davi, esse salmo. Mas aí ele reconhece a culpa dele. E no Salmo de número 38, olhe como que Davi fala. Como que Davi escreve esse salmo. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável.
Daí ele fala assim: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Aí continua o salmo, mas o que me leva a observar esse salmo, o sentimento dele de culpa, o reconhecimento dele, da necessidade dele, do peso primeiramente do pecado dele que estava escondido. O peso, a culpa e todo o sofrimento que ele estava encarando diante do pecado dele. Mas aí entra o Salmo 51, ele falando a respeito do seu pecado, a respeito da culpa dele, e reconhecendo e pedindo perdão, que é a lição anterior. Ele pede perdão do pecado dele. Agora nós entramos na lição de número 11, que é para o domingo, dia 13 de março. E essa lição de número 11, daqui a pouco nós vamos ler sobre 2 Samuel 22, do versículo 1 ao 16. Mas nós começamos a aula aqui dizendo: gratidão e reconhecimento são as palavras-chave nesta lição. Depois diz aqui o comentarista: nela estudaremos o Salmo de Davi, em agradecimento a Deus que o protegeu e guardou ao longo de toda a sua conturbada vida. Compare neste salmo o refrão de uma música de uma banda famosa que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então aqui já começa errado. Como que o acaso vai proteger? O único que pode nos proteger é o próprio Deus. E andar distraído? É isso mesmo que o inimigo de nossas almas quer para a nossa vida, andar distraído. Distraído com as coisas desse mundo, distraído com a vida que vivemos aqui, distraído com tantas coisas aí. Mas nós temos que pensar na nossa vida eterna. Até interessante hoje, me lembrava lá na classe nossa de escola dominical, era uma outra aula, a aula anterior, né, a essa. Mas me lembrava alguém que me falou ontem lá, enquanto eu trabalhava, alguém me contava a história de alguém que fez uma dinâmica. Nessa dinâmica tinha uma corda bem longa, soltou na igreja, e na ponta dessa corda havia um esparadrapo. Esse esparadrapo, o cuidado que tinha que ter é que não podia deixar de descolar esse esparadrapo da ponta dessa corda. Tinha que cuidar, não podia descolar. Mas qual que tinha o significado dessa dinâmica que todo mundo cuidava para não descolar o esparadrapo? É a nossa vida. Nós cuidamos tanto da nossa vida, e claro que temos que cuidar, mas nós cuidamos muito mais dela, da nossa vivência aqui, do que o restante da corda que simbolizava a vida eterna. As pessoas, elas cuidam muito da sua vida, seus bens materiais, a sua vida aqui, cuidam muito, muito, muito mesmo de muitas coisas, mas esquecem de cuidar da sua vida eterna. Eu falei, nós estamos no ar livre que passa alguns carros com som, né? Nunca passa, mas quando a gente está filmando passa tudo aqui, tá? Mas a nossa vida eterna. As pessoas cuidam muito às vezes igual aquele esparadrapo daquela vida tão curtinha que passamos por aqui, mas esquecem de cuidar da vida eterna. É essa vida que às vezes que a maioria das pessoas cuida. Mas indo para a lição aqui começa o tópico 1, tendo um resumo da vida de Davi. Retirado aqui, ele fala extraído da Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Pontos fortes de Davi: maior rei de Israel, não tem dúvida, antepassado de Jesus Cristo, até que o povo judeu não entendia que quando Jesus Cristo chegou a esse mundo aqui, falando do reino, as pessoas achavam já que ele iria reinar aqui, colocar o trono dele, e não esperavam aquele Jesus vindo ali na jumentinha. Todo mundo esperava ele, de repente, numa carruagem, um trono gigante, o seu cetro ali, e ele reinando. Eles não entenderam o que era, na verdade, o que Jesus estava querendo passar. Ele vai reinar ainda, tá?
ele vai reinar. Até, por sinal, fala com o Márcio Mainardes, nosso amigo presbítero e professor, que tem o link dele aqui, abaixo, vou deixar na descrição. Esse assunto é com ele daí, né? Sobre esse reinado, né, Márcio? Que vai falar ali do milênio, mas é uma outra coisa, é com ele daí. Mas o povo judeu esperava isso. E aqui fala a respeito de Davi, que ele foi citado na galeria dos heróis, citado por Deus como um homem segundo o seu próprio coração, ou seja, ele não era uma pessoa que tinha remorso, mas ele era uma pessoa que tinha um arrependimento mesmo dos seus erros, dos seus pecados, por isso era segundo o coração de Deus também, ele reconhecia. Aqui fala da fraqueza e erro dele, que ele, como você sabe da lição, que ele adulterou com Batseba, que ele planejou o assassinato do esposo dela, também desobedeceu a Deus a fazer a contagem do povo e não lidou de forma decidida com os pecados dos seus filhos, e por isso que virou uma bagunça lá dentro da casa dele. Lições de vida. Ele admitiu os erros, o perdão não remove todas as consequências do pecado, então ele pediu perdão e aqui nas lições de vida, Deus deseja a nossa total confiança e adoração, admitir os nossos erros, fala aqui, e o perdão não remove todas as consequências do pecado. Ocupações dele: pastor, músico, poeta, soldado, rei. Ele era tudo isso. Quantos fatos na vida de Davi, né? O comentarista fala aqui, quantos fatos? Quantos fatos aconteceram na vida dele? Ele era um homem comum. Por que comum? Porque ele tinha seus pecados, seus erros, suas falhas. Mas ele reconhecia. Algo que hoje nós vemos que as pessoas não reconhecem os seus pecados. E começou um fracasso aí. Não reconhecendo o pecado, não reconhecendo que precisa de Deus, não reconhecendo a dependência em Deus, que as pessoas elas querem ser independentes. E não funciona desse jeito. Mas Davi reconhecia tudo isso. Depois aqui, fala dentro desse livro que Davi lutou com ursos, leões, venceu o gigante Golias. Ele era um guerreiro, era valente. Ele, na linguagem dos adolescentes, aí ele era o cara naquela época. Mas isso fez com que o rei Saul sentisse ciúme de Davi. Porque Davi era alguém que se destacava, alguém que tinha um destaque. Mas o que eu acho lindo da história de Davi também, que mesmo sendo ungido rei, lá, que Samuel foi ungir ele, vivendo com o pai dele lá, Jessé, mesmo ele sendo ungido rei, ele não saiu querendo já governar. Ele esperou o momento certo. Isso nós aprendemos nessa lição, adolescente que está me ouvindo também, você ainda é um adolescente. Deus tem te usado, mas espera o momento certo. Não queira pular estágios na tua vida. As coisas elas vão vir em suas mãos, mas há um estágio, há um momento de aprendizado. Davi foi ungido, mas ele continuou o quê? Aprendendo. Ele continuou se preparando para um dia ele reinar. Tópico 1, então, fala desse ciúme de Saul, perseguição que ele sofreu de Saul. Foram perseguições, mas Davi manteve-se em alerta, vigiando e esperando seu momento. Tópico 2, um coração grato e humilde. Quando Davi escreveu este cântico, já estava idoso e no final do seu reinado ele fez um retrospecto de sua longa vida, diz a lição aqui de escola dominical. Olhou para tudo que tinha conquistado, onde havia chegado e os exércitos que havia vencido. Tudo isso ele parou para pensar. Se Davi fosse como outros reis, talvez enchesse o coração do quê? Soberba, orgulho. E daí o comentarista cita aqui Nabucodonosor, que está no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 a 33. Nabucodonosor se achou tanto que teve que dar uma pastada, teve que comer junto com os animais do campo, porque teve um coração de animal e se transformou praticamente num animal ali. Suas unhas, pelos pelo corpo, tudo isso porque sua soberba.
Davi não era igual a Nabucodonosor. Primeiro porque servia o Deus vivo, que Nabucodonosor não servia, mas teve que dar glórias a esse Deus também, que eu e você damos glória a esse Deus. Depois ele fala aqui também que, ou quem sabe ouvia conselheiros bajuladores e mandaria lançar na cova dos leões quem orasse a Deus. Não mandaria ninguém para a cova dos leões porque ele servia o próprio Deus. Mas se ele tivesse a soberba, com certeza ele não estaria servindo a esse Deus que nós servimos. Como citado aqui em Daniel 6, versículos 7 a 9. Então aqui, continua o comentarista falando que, curiosamente, está registrado em 2 livros da Bíblia, segundo Samuel 22, do 1 ao 51, e o Salmo 18, que está citado aqui, um louvor a Deus, um louvor de adoração a Deus, um louvor de Davi. Daí ele fala aqui, ora, por quê? Daí não tem explicação por que estão os dois, tanto no 2 Samuel 22, como no Salmo 18, porque está escrito nos dois. É claro que em Samuel vai contar a história de Davi, e no Salmo também são salmos de muitas épocas diferentes que estão ali, toda essa coletânea dos 150 salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Então não há como explicar. Mas podemos dizer assim, que esse Salmo 18 foi um agradecimento a Deus, teria que estar nos salmos lá mesmo. E no Samuel, segundo Samuel 22, também teria que estar lá, porque faz parte da história de Davi, de toda a vitória dele. Depois ele cita aqui também, Davi se sentiu livre, finalmente, de todos os seus inimigos. Imagine a sensação de alívio e gratidão a Deus do velho rei de Israel. E o que você faz quando está feliz? Cante. Aí é uma pergunta do comentarista, e eu também te pergunto, você agradece a Deus todos os dias pela tua vida? Você canta a Deus, louva a Deus por você estar vivo, pela tua saúde, pela tua família, pela tua escola, pela tua faculdade? Você louva a Deus, agradece a Deus? Davi era alguém que tinha um coração grato e humilde. Tinha um coração voltado a adorar a Deus. A pergunta que eu faço é, você tem um coração voltado a adorar a Deus? Pense nisso. Tópico 3. Aprendendo com Davi. Hoje está o Matheus Felipe me ajudando aqui na filmagem, né, Matheus? Já foi quanto tempo aí, será? Não sabe? Não entendi. A câmera aqui na frente dele. Matheus Felipe aqui, meu filho, e minha esposa Vanessa, que ligou ali. A esposa Vanessa, junto com o meu Davizinho, estavam ali ligando. E foram para lá e deixaram agora o Matheus aqui, tá? Com o Davizinho não tem nem como filmar. Pequenininho. Tá, tópico 3. Aprendendo com o Davi. Neste hino de louvor, aprendemos muitas coisas acerca de Davi e seu relacionamento com Deus. Logo de início, eu vou lá pro louvor, na verdade. Olha o que ele diz nesse louvor. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Olha o que começa aqui Davi a falar com Deus. Agradecer a Deus que era o rochedo dele, que ele tinha os pés firmados em Deus. Também que era um lugar forte, não existia outro lugar, mas ele entregava para Deus. E aí ele agradece também, dizendo que o Senhor era o libertador. Que o Senhor era o libertador. E o meu libertador. Ele continua o cântico dizendo assim, Deus é o meu rochedo e nele confiarei. Não há algo melhor do que confiar em Deus. Nele confiarei. E o meu escudo é ele que defende. Então, Davi, ele realmente entrega esse louvor a Deus, agradece a Deus por tudo que está acontecendo aqui. É a força da minha salvação. E daí ele fala, meu alto retiro, meu refúgio, meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor
digno de louvor, invoquei e dos meus inimigos fiquei livre. É um agradecimento que ele faz esse cântico aqui tão tremendo, agradecendo porque Deus estava com ele. Deus estava cuidando dele a todo momento. Deus estava guardando ele e ele reconhecia isso. Ele reconhecia Deus cuidando dele. Isso que eu acho tremendo. E no Salmo de número 18 mesmo, ele coloca aqui: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, na linguagem NVI. Então, ele tinha um reconhecimento que Deus tinha livrado ele dos inimigos, ele reconhecia Deus, o poder de Deus, e ele tinha entregado tudo nas mãos do Senhor. Então, o que nós aprendemos com Davi aqui? Que Davi acreditava na proteção de Deus e reconhecia que Davi entregava a vida dele para Deus. Que Davi, como diz aqui, fugia da ira de Saul no deserto, se escondia nas cavernas, mas ele entregava para o Senhor todas as coisas, a vida dele estava entregue. Ele não precisou fazer com as próprias mãos algo contra Saul, mas deixou para o próprio Deus, porque ele reconhecia Deus. É algo que nós devemos e precisamos aprender a reconhecer. O salmista deixa claro que ele se chegou até ali, não foi por seus méritos ou força, mas unicamente pela proteção e bênção de Deus sobre a sua vida. Como o próprio livro dos Salmos registra, uns confiam em carros, em motoca, passou aqui, só que isso não está registrado na Bíblia, tá? Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo de número 20, versículo 7. Mas o que ele reconhecia? Ele reconhecia o Deus que ele servia. Essa é a diferença de Davi. E isso que ele nos ensina aqui, nessa palavra. Isso que nós temos que reconhecer. Muitas pessoas, as coisas começam a dar tão certo e começam a achar que é a força deles. É Deus. É Deus que cuida. É Deus que age. Mas o rei tinha medo do quê? Da morte, morte violenta. E Davi pinta a morte com cores bem sinistras nesse cântico. Ondas de morte, torrentes de Belial, cordas do inferno, laços de morte. O que significa isso? Ser humano sentiu tristeza. É normal isso. Sentir angústia. É normal do ser humano, não é? Tanto que diz aqui, ele se sentiu profundamente angustiado. Ele se sentiu. Você pode estar se sentindo angustiado hoje também. Mas a diferença é, uns ficam angustiados, se fecham e pronto. Espera o mundo. Espera o mundo acabar. Uns entram em depressão. Uns se fecham dentro da sua casa, fecham a janela, quer ficar no escuro. Outros não. Como Davi. O que ele fez? Clamou a Deus. Buscou ao Senhor. Exaltou o nome do Senhor mesmo em meio à perseguição. Adorou a Deus. Confiou no braço do Senhor. Isso que ele fez. Tópico do número 4. Um coração redimido. Falta só 5 minutos aí na nossa imagem. Um coração redimido. Do versículo 8 ao 19, em linguagem poética, Davi descreve como Deus agiu para livrá-lo de seus inimigos. Então, ele coloca aqui, então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram porque ele cirou. Subiu a fumaça de seus narizes, da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos pés. E aí ele vai citando 2 Samuel, capítulo 22, e do versículo 1 ao versículo 16. Mas aqui, ele
nos versículos 5 e 6, ele fala que os 6 cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Daí ele fala da angústia toda, mas depois ele fala da solução, que é Deus, que Deus ouviu a voz dele. Coração redimido. Já sei porque ele era um adorador, não é mesmo? Não, nada disso. O segredo é outro. Veja só, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Davi, ele reconhece a proteção de Deus aqui. Sobre sua vida estava condicionada a sua comunhão com ele. E esta somente seria real se fosse fiel aos seus mandamentos. Mas ele acreditava em Deus, pessoal. Ele acreditava. Ele buscava a Deus. Aqui até fala aqui que ele se arrependeu dos pecados, recebeu um castigo, mas ele mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. E Deus ele livrou ele de muitas coisas. Ele reconhecia a Deus. E por isso o louvor de Davi, em reconhecimento a esse Deus tão tremendo e tão maravilhoso. Depois nós vemos no final da lição, o subsídio 1, ele mostra aqui que quando eles buscavam um rei, eles encontraram alguém que era músico, guerreiro, que era amigo, e ele foi ungido, provavelmente com apenas 15 anos, e ele ungiu como novo rei de Israel, diz aqui na lição. E ele era um rei tremendo mesmo, segundo o coração de Deus, abençoado, e por isso ele é o rei, foi o rei de Israel, um dos maiores, o maior rei de Israel. E o seu trono ainda subsistirá, porque Jesus reinará. E Jesus vem da descendência de Davi, para você ter ideia, como que era esse rei. Daí ele era um homem segundo o coração. Aqui explica as atitudes dele, que ele era esse homem que se arrependia, mesmo de coração, e era alguém que se preocupava em estar na presença de Deus a todo momento. Era alguém que queria estar na presença de Deus. Bem, a lição de hoje é essa, a lição de número 11. Era para falar sobre esse louvor de Davi. Era para falar sobre esse Davi que reconheceu a Deus, esse Davi que era agradecido a Deus, que nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos reconhecer a Deus, precisamos ter total dependência de Deus, mas também entender que nós enfrentamos situações complicadas, difíceis, ruins, mas Deus nos dá o escape. Deus usa os seus filhos, como tem usado há muitos aí. Que Deus abençoe a tua vida. O link do presbítero Márcio Mainardi, que é o professor Márcio Mainardi, está na descrição, ele que passa a lição de adultos. E agradeço a irmã Janice também, que tem divulgado, também pastor Caramuru, na página dele. Deus abençoe em nome de Jesus, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Só lembrando, nós passamos situações de perigo, de dificuldades, mas sempre Deus tem chamado muitos para me ajudar, tá? Manda um abraço para o Márcio, porque Deus tem usado ele, e Deus usou ele esses dias para me ajudar. E os irmãos que ouviram o chamado dele também. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Só o Senhor pode recompensar. Só Deus pode pagar o que vocês têm feito. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, mas eu precisava deixar registrado. Nesse final, eu precisava deixar registrado isso. Deus abençoe, a paz do Senhor, e até semana que vem. Dá um like lá, tá? Divulga, tá? Em nome de Jesus. A paz do Senhor e até.